A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos, prazer uma vez mais estar com você para mais uma aula da nossa Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Eu fiquei aí quase 20 dias fora da internet, em virtude de alguns dias de férias, que sempre na segunda quinzena de janeiro costumamos a tirar. Não foram 20 dias de férias, mas foram 20 dias que eu fiquei sem postar aí nem mais um vídeo. Então foram ali 12, 14 dias mais ou menos de viagem, mas agora retornamos aqui a alimentar nosso canal no YouTube com o conteúdo bíblico, porque este canal aqui ele tem o objetivo de transmitir a palavra de Deus. Então nós vamos compartilhar aí na sua tela a lição que compete à data que ora estamos a ministrar, né? Que o objetivo agora é a aula de número 5, que é esta que já está aparecendo aí na sua tela, a lição de número 5, que a data é dia 2 de fevereiro, a data em que ela normalmente é ministrada pelo Brasil afora. Algumas igrejas acabam ministrando em dias diferentes. Eu aqui tenho o sistema online, portanto, você a qualquer momento, a qualquer hora e para sempre poderá assistir essa aula. O tema é Jesus é Deus. Esse é o tema dessa lição. E a verdade prática, depois eu falo o texto áureo, a verdade prática diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. O texto áureo está em João, capítulo 1, verso 1, versículo 1, e está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pelo menos no texto áureo eu quero compartilhar os originais com você. Vou diminuir aqui a minha visão, o quadro em que eu apareço, para deixar somente o texto aparecendo aí na sua tela. Nós temos 3 textos. Nós temos o texto da direita da sua tela, que no princípio era o Verbo estava com Deus e Deus era o Verbo. Na versão Almeida Revista Corrigida e Atualizada. Aqui no centro da sua tela nós temos em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas existe uma versão hebraica. É bom para você correlacioná-la com o Antigo Testamento. Está escrito: Bereshit Hayah Hadavar Vehadavar Hayah et Haelohim Vehu Hadavar Hayah Elohim. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra era Elohim, Deus, e ele, a palavra, era Elohim, ou seja, Deus. Agora aqui nós temos o texto em grego à esquerda na sua tela. Eu vou procurar colocar uma flechinha, eu acho que fica um pouco melhor. Olha só como é que fica no grego. Enarche enrologos, kai rologos em prostonteon, kai teos enrologos. Ou seja, em princípio era o logos, a palavra, e a palavra era Deus, e Deus era a palavra.
Então, é assim que aparece no texto original em grego e também no texto em hebraico que ora ali colocamos. Vamos voltar para a revista que já está aí aparecendo na sua tela. Vamos então dar seguimento à leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, versículo 1 a 4 e versículos 9 a 14. Está aí aparecendo na sua tela, você pode, eu até fico contente porque eu já ouvi irmãos, pessoas que quando assistem a minha aula aqui, já abrem a lição física, o exemplar, e estudam junto. Se você tem a revista, faça isso. Se não, pode acompanhar aí na sua Bíblia. Vamos para, então, a leitura do texto. Está assim escrito. O apóstolo João, introdução, como judeu monoteísta, ou seja, acreditava em um só Deus, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Portanto, como vimos aqui nesta introdução, está dito que João, ele, como um judeu monoteísta, o que é monoteísta? É acreditar em um só Deus. Então, não temos aqui um novo Deus. Jesus e a sua divindade não substitui a divindade do Pai. Em maneira nenhuma Jesus está ultrapassando nem substituindo o Pai. Ele é Deus com o Pai. Então não é um novo Deus, mas é colocar o verbo, o logos, dentro da divindade, que é Jesus. Então, existe um só e somente o Deus Yahvé, o Deus Adonai, o Deus Yahweh, o Deus da Bíblia, o Pai. Ele é o único Deus. Todavia, Jesus é coparticipante da divindade com o Pai. Então, vamos adiante na leitura, agora no ponto 1, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2:6. Para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, Colossenses 2:2. Abre aspas ainda. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme Tito 2:13. Abre aspas ainda, ao que
conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Abre aspas ainda. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vocês perceberam quantos textos ali no Novo Testamento, dito por Pedro, dito por Paulo, dito por João, ambos, ou estes apóstolos, apresentando Jesus como Deus. Em nenhum deles está excluída a divindade do Verbo. Jesus é Deus também. Vamos adiante aqui, subtópico 2, seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter poder, ser todo-poderoso. Jesus é onipotente, ele é eterno. Abre aspas, no princípio era o verbo, João 1:1, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Então, como vimos aqui nesse tópico, Jesus, ele é onipresente. Ele tem atributos que pertencem à divindade, como onipresença, onipotência e onisciência. Está aqui onisciência um pouco mais acima. O que é onisciência? Sabe tudo. Onipotência, ele tem todo o poder. Lá em Mateus, Evangelho 28:18, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ainda o terceiro atributo da divindade incomunicável, atributo incomunicável, é a onipresença. Ou seja, Jesus está presente em todos os lugares. Esses atributos chamados incomunicáveis é que fazem Jesus ser Deus e Deus ser Deus. Se nós tivéssemos esse atributo, os incomunicáveis, o que é incomunicável? É de Deus e ele não comunica para ninguém. Porque se ele comunicar, se ele transferir, se ele te der esses atributos, ele te torna um Deus. Então, onisciência, onipotência e onipresença são atributos intransferíveis e incomunicáveis. É de Deus e ele não dá para ninguém, porque se desse, faria o tal sujeito ser Deus. Atributos comunicáveis como santidade, bondade, fidelidade, amor, são atributos que Deus tem, mas ele comunica com o ser humano e ele gosta e gostaria que todo ser humano também os tivesse. E Jesus, então, é dito que ele possui tais atributos. Ele é onipresente, e eu não terminei aqui de fazer a leitura. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Tópico 2, heresia que nega a divindade de Jesus. O arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas,
seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário. O expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318, ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Então, queridos, nós temos aqui aquela que foi considerada uma das primeiras heresias quanto à divindade do Senhor Jesus, que é o arianismo, que vem de Ário. Ário, que era o propagador dessa doutrina, viveu em Alexandria, como nós lemos, e ele rejeitava a eternidade do Senhor Jesus. Ele recusava que Jesus, era eterno com o Pai, insistindo que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus. Então isso acreditava o arianismo, entendendo que houve um tempo em que o Verbo não existia. Isso é a doutrina do arianismo. Foi combatida e nós, particularmente, não cremos desta maneira. Suas explicações, vamos ver. Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas as mais emblemáticas, abre aspas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, Provérbios 8, 22, segundo a LXX, que quer dizer a sigla para a Septuaginta, a Bíblia grega. Abre aspas ainda, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Colossenses 1:15. Abre aspas ainda, houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era, e a vida eterna é esta, que conheço a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. João 17:3. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Bom, como deu aqui para perceber, estes eram os textos usados por Ário para defender que Jesus foi criado. Em algum momento, segundo Ário, Jesus não existia. Ele passou a existir porque ele foi a primeira criatura criada pelo Pai. Isso defendia o arianismo. Vamos adiante. Aqui nós temos o subtópico 3. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8, 22, da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bara, como em Gênesis 1:1. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus
é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. A palavra protótokos, primogênito, primeiro chefe, foi usado pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. Ele é a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Então deu aqui para perceber, e segundo a leitura do comentário, que Jesus ele recebe o título de primogênito, de primeiro, por causa do status hierárquico na questão de todas as criaturas de Deus. Ou seja, Jesus é colocado em um topo em que ele tem o título de maior importância, de posição, de prioridade. E ele é eleito por Deus, pelo Pai, a ter esta primazia. Mas não no sentido, segundo o arianismo, de colocar Jesus como uma criatura do Pai. Era isso que defendia o arianismo. Tópico 2. Implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, do meio, de uma visão, de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus, João 1. Deus, letra minúscula, com D minúsculo, visto que o texto correto é, e a palavra era Deus, ou, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2:13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 1:1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando abre aspas, do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então aqui, foi acrescentado um do para desvincular a divindade de Jesus. Essa tradução da Bíblia do Novo Mundo, você que é pentecostal, evangélico, não se preocupe com essa Bíblia, porque ela não é pregada nas igrejas evangélicas. Quem propaga a pregação desta Bíblia tendenciosa é o movimento Testemunha de Jeová. O Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, de Theodor Herz, não, perdão. Me fugiu o seu fundador agora. Joseph Smith, é dos Mormons, e Testemunha de Jeová, me fugiu agora aqui, me perdoe se eu lembrar depois, eu trago o nome do fundador. Mas enfim,
Os testemunhos de Jeová, eles pregam que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criatura criada por Deus, assim como o arianismo pregava, e que Jesus é igual a Miguel, ou é o mesmo arcanjo Miguel da Bíblia. Assim dizem os testemunhas de Jeová. Que eles têm uma Bíblia própria deles, uma Bíblia que eles modificaram ela, chamada a Tradição do Novo Mundo, aonde eles falsificaram textos, modificaram ele para dar base para a sua heresia. Então, cuidado com essa Bíblia, não adquira. Ela nem sequer é pregada em nossas igrejas, não é vendida em nossas livrarias e bibliotecas, mas é bom você ficar esperto para não cair aí nessa heresia. Vamos para o subtópico 2 aqui. Os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas, monoteístas, não existe trindade em Jesus. O movimento Hare Krishna por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Só aqui, para não deixar você sem informação, eu havia esquecido, mas aqui já fiz a consulta. O fundador da Testemunhas de Jeová era Charles Taze Russell. Eu havia aqui esquecido o nome dele. Bom, voltando, os movimentos orientais, nenhum deles reconhecem a divindade de Jesus. E aqui o movimento Hare Krishna nega a divindade, nem acredita que ele seja Salvador, mas um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações do Krishna. Então cuidado aí com esses movimentos orientais que falam de Jesus, mas totalmente distorcidos. Outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a divindade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e nem reconhece a sua singularidade. O Jesus dele não passa de mais um médium, um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Então, cuidado aí com a doutrina de Allan Kardec, cuidado com o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata Jesus aí como alguém que é iluminado, nega a sua divindade, fala da reencarnação. Cuidado aí com o Jesus do Alcorão, que faz de Jesus apenas um mensageiro abaixo de Muhammad, de Maomé, o profeta do Alcorão. Então, quer saber de Jesus? A Bíblia declara bem quem ele é. Leia a Bíblia, que ali está o verdadeiro Jesus. O Jesus que é Deus, assim como o Pai também o é, e o Filho, e o Espírito Santo também é. Conclusão: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador,
E se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Muito obrigado por ter você aqui conosco. Agradeço a sua audiência, a sua presença. Não perca outros vídeos aqui do canal, que ora estaremos também alimentando esse canal com curiosidades bíblicas, textos bíblicos para o seu elevo e crescimento espiritual. Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente.